Boas-vindas ao Histórica. Sou Nélio Amaro Olivo e ao meu lado está o professor José Graça Kiefer. Professor José Graça, sobre o que vamos falar hoje? Nélio, hoje nós falaremos sobre a periodização histórica. E por que é importante a periodização histórica? A periodização é uma forma de nós dividirmos o tempo. Porque veja bem, se nós formos explicar a história como um todo, fica difícil. Se nós separarmos a história por períodos, assim nós conseguimos estudá-la em quantidades menores de tempo. Então essa divisão de tempo que é feito, que foi realizada ao longo dos tempos pelos historiadores, facilita o estudo, faz com que nós consigamos entender melhor em que período aconteceu aquilo que nós estamos estudando. E quem que apresentou essa proposta? De onde veio essa ideia de separar a história em períodos? Isso aconteceu no século XIX por um movimento chamado positivismo. O movimento positivista ele surgiu com um francês chamado Auguste Comte. E esse conjunto de ideias de pessoas que concordavam com o que ele expressava dividiram o tempo de uma forma que se estabeleceu e a forma que se costuma hoje em dia falar sobre os acontecimentos históricos, né? Então isso foi no século XIX, na Europa. Por isso que essa divisão histórica ela tem como base acontecimentos da Europa. Isso inclusive é muito criticado hoje em dia. Os historiadores atuais criticam a divisão de tempo proposta pelos historiadores positivistas do século XIX, mas é o tipo de divisão que se estabeleceu. Então, embora a maioria dos historiadores não gostem dessa divisão, nós acabamos usando ela porque é o que se estabeleceu, é o que pegou, é o que colou. Então, mesmo que se questione os termos usados e as datas estabelecidas nessa periodização, é o que é ensinado na sala de aula e é o que se aprende. Então, é importante conhecermos, mesmo que a gente conteste algumas dessas datas e algumas desses nomes, é o que se estabeleceu. E para a gente ter uma ideia, Graça, o que foi proposto pelos positivistas do século XIX? Como eles propuseram a divisão da história? Eles propuseram com base de uma visão que hoje em dia se chama de eurocentrismo. Ou seja, é analisar a história do mundo pela ótica europeia. Então veja bem, eles estavam explicando a história do ponto de vista deles, né? Então todas essas divisões elas partem de acontecimentos da Europa. Essa divisão da história não leva em consideração acontecimentos lá na China, ou não leva em consideração acontecimentos na África. A divisão tem por base acontecimentos na Europa. Isso foi o cerne das explicações deles. Então, por exemplo, o que interessava para eles, só citando um exemplo aqui a grosso modo, seria a história da Roma Antiga, ou da Grécia Antiga, ou do Egito Antigo, coisas desse tipo? Exatamente. Nós podemos até começar a explicar então essa divisão proposta por eles. Então, dentro dos estudos de história, se estabeleceu nessa época que a história ela se iniciaria com a invenção da escrita. Então, segundo os historiadores desta época, o início da história se deu quando o ser humano começou a registrar por intermédio da escrita os acontecimentos. Então, a história, segundo esse conceito, ela só poderia ser considerada história de fato quando as pessoas começaram a registrar por escrito as intenções, as pretensões e os acontecimentos. Positivismo, ele privilegia os grandes acontecimentos, acontecimentos de reis, acontecimentos de nações, de governantes, e dava pouco valor ao homem comum, aos acontecimentos do cotidiano.
documentos oficiais, um édito real ou algum documento de um político ou de alguma nação eram mais valorizados do que acontecimentos do dia a dia, né? Então, por isso que essa divisão da história, ela diz que tudo aquilo que aconteceu antes da escrita é chamado de pré-história. Então, existe um historiador do século XX chamado Mark Bloch, que questionando essa divisão do tempo, né, uma das coisas que ele argumentava é que a história ela explica ou ela estuda a ação do homem ao longo do tempo. Então, segundo essa ótica do Mark Bloch, acontecimentos antes da invenção da escrita também seriam história, né? Por isso que isso é muito questionado, né? Os historiadores marxistas, eles elaboraram também uma linha do tempo diferente e eles costumam se preocupar com a semântica das palavras, né? Então, eles preferem o termo história pré-literária. Então, o termo história pré-literária determina que era uma história e diz que ela era uma história pré-literária, antes da invenção da literatura ou da escrita, né? Diferente do positivismo, que usava o termo pré-história, como se aquilo que acontecesse antes da escrita não fosse história. E no caso, agora voltando ao passado, na época de Heródoto, ele era um historiador. Como é que ele entendia a história? Tu tens essa noção? Como é que ele entendia acontecimentos anteriores ou da época dele? Na época do Heródoto, ele era mais embora ele tinha, claro, ele estudava, né, aquilo que ele escrevia, né, mas era um tipo de escrita mais parecido com uma literatura. Ele estava relatando algo, eram mais relatos, né? Era relatar acontecimentos como um cronista, né? Isso, o tipo de história que ele produziu é uma fonte de pesquisa importante para os historiadores atuais, mas o historiador atual lê os escritos do Heródoto, por exemplo, mas sempre questionando as motivações dele, porque o intuito do Heródoto, como grego, era enaltecer a cultura grega, né? Então, sempre o que os gregos faziam era valorizado, e as nações que estavam lutando contra a Grécia nos conflitos sempre eram retratadas de uma forma pejorativa ou negativa, né? Então, podemos dizer que o tipo de história produzida na época dele era uma história mais tendenciosa. Não é algo que nós poderíamos confiar grandemente, né, em tudo aquilo que ele escrevia. Mas a divisão da história que nós temos atualmente, que foi produzida no século XIX, ela é bem posterior ao Heródoto, né? O Heródoto ele estava produzindo uma história meio contemporânea do ponto de vista dele, né? Ele não dividia o tempo do jeito que os positivistas dividiram no século XIX. Então, só para retomar então o início da linha do tempo, com o surgimento do ser humano até o início da escrita, seria essa primeira fase do estudo histórico, onde a história clássica positivista chamou de pré-história, e os historiadores mais atuais, que definem como materialismo histórico ou a história marxista, ela prefere o termo história pré-literária, que é toda a história que foi produzida até o surgimento da escrita. Certo. Então, apesar de os termos divergirem, eles estão usando basicamente o mesmo ponto para separar algo de outro. A escrita, ela é de fato um divisor de águas. Sem dúvida, sem dúvida. Usar o termo história pré-literária sem dúvidas, é um termo mais preciso, né? Mas em questão de cronologia, eles estão se falando exatamente da mesma coisa. E o Heródoto, só voltando no Heródoto, que é algo do meu interesse, né? Eu gosto bastante do personagem, da pessoa.
ele era mais um cronista relatando a época dele do que um historiador propriamente dito. Ele registrou a história, mas não no sentido de um historiador, mas registrando uma história do que estava acontecendo. Exato, ele pesquisou, evidentemente, ele estava falando de acontecimentos que para ele já estavam no passado, mas a precisão histórica de dados, por exemplo, se questiona muito os números que o Heródoto coloca nos escritos deles, né? Acontecimentos que foram centenas de anos antes da vida dele, ele consegue dizer com precisão quantos milhares de pessoas estavam em determinada batalha, algo que nós sabemos que ele não tinha como ter o conhecimento tão preciso dessas informações, né? Ele não tinha como ter a precisão demográfica da quantidade de pessoas que estavam em determinadas batalhas. Então, por isso que é muito questionável, né, usar os escritos de Heródoto como uma fonte, como se fosse um retrato da realidade, mas como fonte histórica de pesquisa, o que Heródoto escreveu é algo muito rico e nós somos gratos ao trabalho dele. Sim, ele pode-se dizer que ele deu o pontapé inicial. Sim, por isso que o Heródoto ele é tido como o pai da história, foi tido durante muito tempo como o pai da história. Ele foi escreveu muita coisa sobre a história da Grécia e de nações vizinhas que nos faz hoje ter uma compreensão bastante apurada, bastante boa, né? Temos pelo menos uma boa noção de como era a região onde ele habitou. E se ele não é mais o pai da história, alguém ocupou esse lugar? Não é que ele deixou de ser o pai da história, ele ainda representa, ele ainda é uma personificação do pai da história, mas é que aquilo que ele produzia não era uma ciência, né? A história, a partir do século XIX, começando com os positivistas, mas existiram vários outros movimentos de historiadores, a partir do século XIX, eles começaram a ver a história mais como uma ciência, né? E não como apenas relatar acontecimentos. Até o século XIX, o trabalho de um historiador era tido como a pessoa que fala sobre acontecimentos do passado. E do século XIX para cá começou a ter um estudo mais preciso, mais metodológico de como se deve produzir um conhecimento histórico. Então já tivemos uma ideia ali sobre pré-história ou história pré-literária, mas que outras graduações históricas os positivistas desenvolveram? Então, partindo do ponto de vista europeu ou eurocêntrico, a próxima etapa na história, o que viria após a pré-história, seria a Antiguidade Clássica, né? Ou o período da história antiga, né? A história antiga ela também foi dividida em dois pedaços, né? Que é a Antiguidade Oriental, com as nações ali, com os povos Egito, Mesopotâmia, povo judeu, povo persa, aquela Antiguidade Oriental, e também a chamada Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma. Então todos esses povos são abrangidos nesse segundo período histórico, que é a História Antiga. A História Antiga ela começa com o surgimento da escrita. Então, a partir de que o ser humano inventou a escrita, que até que se prove o contrário, segundo os estudos, o que a gente tem como estabelecido é que a escrita surgiu na Suméria por volta de 3200 antes da Era Comum. Aqui começa a história. O ponto de partida para o início da história, já na época dos positivistas, na época que eles fizeram essa divisão de tempo, já iniciava-se com o surgimento da escrita, né? Hoje em dia se tem o conhecimento de que isso se deu por volta de 3200 antes da Era Comum. Então, o fim desse período histórico, ele se dá quando Roma ela é conquistada. No ano de 476, Roma cai. Então ali se encerra o período da antiguidade, né?
período chamada de período da história antiga ou antiguidade clássica. Então são os povos do Oriente Médio ali, Mesopotâmia, Egito e Israel, Pérsia e Grécia e Roma. Costuma-se dividir a explicar esses povos dentro desses dois contextos, né? Grécia e Roma e esses povos orientais. Essa divisão, essa separação de Grécia e Roma desses outros povos também é encarada como uma visão eurocentrista dos assuntos, né? Veja que eles preferiram estudar Grécia e Roma num pacote separado desses outros povos, né? E o próprio termo antiguidade clássica, eles estavam se referindo justamente a Grécia e Roma, né? A palavra clássico remete a algo bom que aconteceu antigamente, algo que precisa ser resgatado porque era muito bom, né? Então é uma valorização de Grécia e Roma. Os positivistas, eles tinham esse respeito pela produção cultural de Grécia e Roma, e eles tentaram resgatar isso. Foi uma consequência a história para eles poderem resgatar essa antiguidade da Grécia e Roma. Foi então basicamente a história como ciência acabou sendo um efeito colateral de querer se resgatar informações de um período bom e perdido. Exato, era o início da história como uma pretensa ciência, né? E sem dúvida os historiadores nessa época olhavam para a Grécia e Roma com nostalgia, né? Algo bom que aconteceu no passado. Isso é um reflexo também de um período que a gente vai conversar um pouco mais para frente, chamado Renascença. A Renascença foi um período na história da humanidade onde a Europa ela começou a perceber Grécia e Roma como um ideal de sociedade e quis também voltar a um passado que, segundo o ponto de vista da Renascença, era um passado melhor do que o passado mais recente, que foi chamado de obscurantismo ou Idade das Trevas. Aproveitando, obscurantismo, Idade das Trevas, Idade Média, por que esses termos tão ruins assim? Daí nós temos que passar para o próximo período histórico, que após o período da história antiga, o período da antiguidade ou antiguidade clássica, vem o que os positivistas chamaram de Idade Média. Isso também se estabeleceu. Todos nós nos referimos a esse período como Idade Média. Existem até uma classe de historiadores que são os medievalistas. São historiadores que se dedicam a estudar o período da Idade Média. É como se fosse uma história mais específica, né? E o termo Idade Média, ele significa, em outras palavras, algo que está no meio de duas coisas. Então existiu a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, outros povos também, mas a valorização era para Grécia e Roma, e existe o tempo que eles estavam vivendo na Renascença, né? Então os historiadores dessa época, eles falavam da Idade Média como algo sem muita importância, algo ruim, que estava no meio de duas coisas melhores. Aí foi nesse contexto que se cunhou o termo Idade Média. Era algo que estava entre duas coisas, algo sem muita importância ou não tão bom. Os iluministas, que é outro movimento também de um período posterior, eles começaram a chamar esse termo de Idade das Trevas, né? Ou chamaram também esse período de obscurantismo, porque entre as características desse período foi um predomínio da igreja sobre as artes, as culturas, as ciências. Então o conceito que se tinha na época é que esse período produziu pouca coisa boa, muita perseguição, muita pobreza. Ocorreu nesse período a peste negra. Então muitas coisas ruins aconteceram durante esse período, que motivou os historiadores a chamarem esse período de Idade Média, ou Idade das Trevas, ou Obscurantismo.
E só para pontuar, assim, para ver se eu estou entendendo. Então a Idade Média ela começa ali após a queda de Roma, já estamos no século V. Vai até a divisão positivista coloca o fim da Idade Média no ano de 1453, com a queda de Constantinopla. Então veja, queda de Roma, 476, inicia o período da Idade Média. 1453 se encerra a Idade Média com a queda de Constantinopla. O Império Romano, durante um período, ele foi dividido em dois. Ficou uma parte com a capital em Roma, e isso passou a ser chamado de Império Romano do Ocidente, e metade do Império Romano passou a ser chamado de Império Romano do Oriente, que nós costumamos chamar essa parte oriental do Império Romano de Império Bizantino, porque a capital do Império Romano do Oriente era Constantinopla, que foi construída onde ficava uma cidade grega chamada Bizâncio. Por isso se costuma chamar a parte oriental do Império Romano de Império Bizantino. Então, resumindo, o Império Romano se dividiu em dois, e o do Ocidente caiu em 476 e o do Oriente em 1453, quando turcos otomanos invadiram Constantinopla. É por isso que a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, é uma cidade muçulmana desde então, né? Porque os turcos tomaram conta dessa região. Mas veja, dessa cidade, melhor dizendo. Mas veja, essa é uma divisão que analisa aspectos políticos, né? Valoriza a queda de dois impérios como marcos temporais. E do ponto de vista deles, então, a queda das duas partes de Roma, a do Ocidente e a do Oriente, é que são os pontos importantes que eles querem, de fato, pontuar, né? Exatamente. Esses são pontos de ruptura, eles analisam como pontos de ruptura na história, né? Como se, após esses acontecimentos, a configuração mundial tivesse mudado. Mas perceba que, para um chinês, fazia pouca diferença se Roma caiu em 476. Essa divisão da história, ela é feita por europeus para europeus. Mas, embora isso seja muito criticado, eles estavam contando do ponto de vista deles. Outros historiadores de outros lugares poderiam e podem propor outras divisões do tempo, né, que talvez abranjam melhor os acontecimentos no mundo inteiro. Mas essa divisão por períodos, ela nos ajuda simplesmente a dividir por pacotes, né, os períodos históricos, para a gente se debruçar sobre um período e, na minha maneira de entender, é apenas um nome que se dá e não precisamos nos preocupar tanto com a semântica assim, né, embora os historiadores, de um modo geral, tenham se preocupado bastante com isso. Mas, do meu ponto de vista, isso não é um problema, né? É só uma especialização. Porque, por exemplo, a gente aqui está usando a língua portuguesa, que é uma língua neolatina, ou seja, vem de Roma. A gente é um derivado daquele império antigo. Não glorificando Roma, assim como fizeram os positivistas, mas a gente é uma consequência daquele império tão antigo. Tanto que a gente ainda está falando um idioma que é romano. Ele é uma língua latina, porque ele é derivado do latim. Então, aqui no Brasil, a gente estudar a história do Brasil é mais interessante do que alguém na Angola estudar a história do Brasil. Talvez nem ouçam falar da história do Brasil em Angola, ou em Moçambique, ou em Portugal. Para nós é importante. Não seria mais ou menos essa a intenção dos positivistas, já que eles eram europeus, sediados na Europa e falando da antiguidade da Europa? Certamente. É que existem outras formas de se analisar os períodos históricos. Por exemplo, no Brasil já existiam muitas pessoas antes da chegada dos europeus. E é isso que os historiadores modernos, os historiadores atuais, contemporâneos, melhor dizendo,
É isso que eles tentam enfocar, que precisamos dar atenção também às histórias dos nativos, dos povos que existiam aqui antes da chegada dos europeus, né? E não apenas privilegiar o que a Europa fez na história. Expressando um pouco do que eu penso sobre o assunto, eu acho que isso está certo. É preciso valorizar também outros povos, outras culturas, mas ao invés de criticar a visão eurocentrista, nós precisamos simplesmente propor outras histórias. E ir complementando, né? Exato, contar. Agora já tem um ponto de partida, alguém deu um pontapé inicial. Exato. Então, ao invés de criticar, nós devemos contar outras histórias, fazer com que essas histórias cheguem ao conhecimento das pessoas e que elas se interessem pelo que outros povos, outras configurações culturais realizaram. É contando as histórias que a gente se interessa. Então precisamos que os historiadores contem essas histórias para que nós tenhamos material para explicar em sala de aula, ou para que se façam filmes a respeito. Então essas histórias precisam ser contadas, mas sem deixar de contar as histórias que já foram contadas da Europa, e a influência, como você falou, da Europa aqui na nossa vida, ela é abundante. Nós estamos falando o idioma que é uma vertente do latim. A língua portuguesa ela veio do latim. Nós estamos falando nesse idioma. Então não há como negarmos a nossa herança cultural que veio da Europa. É isso mesmo, eu também entendo assim. Eu acho que o interessante, se a gente tiver um sistema de estudo, e se ele for falho, a gente melhora ele, ou complementa a informação, e não simplesmente ataca aquele modelo ali, talvez o único em existência por muito tempo, né? Eu dou um valor para o que os positivistas fizeram, porque pelo menos começaram, né? Professor Graça, na Idade Média, tem outros marcos temporais para se dividir a história? Sim, é possível dividir a Idade Média com marcos temporais diferentes. Por exemplo, além das divisões políticas de queda do Império Romano do Ocidente e do Oriente, esses marcos também podem ser divididos de forma cultural. No século IV, houve o início do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso foi um acontecimento muito importante culturalmente também. E em 1517, o Martinho Lutero ele começou a questionar a autoridade da Igreja Católica como única igreja oficial do cristianismo no Ocidente. Então veja que, embora esses também sejam marcos temporais da Europa, eles pensam em acontecimentos diferentes, mas abrangem um período muito semelhante também. Uma outra abordagem também pode ser a abordagem econômica. Quando os muçulmanos surgiram no Oriente Médio e na Arábia, eles foram se expandindo e fecharam um caminho de comércio que a Europa tinha com a Índia e com a China. Então muitas mercadorias que Roma tinha, o Império Romano possuía, a Europa medieval deixou de ter acesso a esses produtos devido à ascensão do islamismo. E o comércio só se abriu novamente para a Europa a partir das viagens dos portugueses e dos espanhóis. Então a descoberta da América em 1492 é considerado por alguns também como o fim da Idade Média. Mas ainda como você pontuou, são todos marcos europeus. Europeus. Ainda está dentro dessa lógica eurocentrista. E você tem conhecimento de alguém, uma outra cultura, tentando dividir a história de maneira diferente, de maneira mais global, ou incluindo civilizações não europeias? Existe, como eu falei, o materialismo histórico, que é uma história marxista, né?
A história marxista ela analisa a história do ponto de vista dos modos de produção. Nós comentamos anteriormente que o positivismo chamou de pré-história, o materialismo histórico chama de história pré-literária. O período da história antiga ou da antiguidade clássica, eles também definem pelos modos de produção. Eles explicam os acontecimentos pelos modos de produção. Então veja que é uma forma diferente de olhar para o passado. Enquanto um estava olhando acontecimentos políticos, o outro já foca mais em modos de produção, na economia, e também está preocupado com a forma como a sociedade agia naquela época. No modo de produção asiático, é um modo de produção que existia nas regiões lá da Mesopotâmia, na região do Egito, na região da Pérsia, aqueles mesmos povos, mas se olha para ele como o modo de produção deles. O modo de produção asiático era um modo de produção de servidão coletiva, e a autoridade ela era baseada numa deidade. Por exemplo, o faraó do Egito, que era considerado um deus para os egípcios, ou lá na região da Suméria existia a figura lá dos sacerdotes, e os sacerdotes, alguns desses sacerdotes estavam bem alinhados ao governante daquela época, e esses governantes lá da Mesopotâmia, eles eram considerados como se fossem representantes de Deus na Terra. Então a autoridade ela advinha de uma deidade, de um Deus que eles acreditavam. E a servidão era coletiva. Todas as pessoas que estavam debaixo daquele governo serviam a autoridade naquela época, né? Existem variações naqueles povos, mas de um modo geral, o modo de produção asiático ele tinha esse contexto. E Grécia e Roma, o materialismo histórico ele define como um modo de produção escravista, que era uma característica dos povos da Grécia e Roma. Existiam escravos também naqueles outros povos comentados anteriormente, ali da Ásia, do modo de produção asiático, mas não era a regra. E sim, existiam alguns poucos em menor quantidade, né? Diferente de Roma, que a base da produção era escravista, né? Então o modo de produção asiático e modo de produção escravista para Grécia e Roma. Então são termos distintos por duas escolas, nomeando a divisão da história, mas está tratando dos mesmos assuntos e os mesmos períodos, né? Até a divisão está sendo muito semelhante, né? Exatamente. Os nomes são distintos, mas a divisão é muito semelhante. Exatamente. Quando nós lemos estudos de historiadores marxistas, os escritos deles, as análises deles, focam aspectos diferentes da sociedade, né? Mas a divisão do tempo, concordo com você, é quase que espelhada, né? Já na Idade Média, o materialismo histórico ele definiu como modo de produção feudalista. O feudalismo é uma espécie de modo de produção característica da Idade Média. Tanto é que nós, ao ouvirmos a palavra feudalismo, nós já remetemos ao período da Idade Média, né? Onde existia um grande senhor feudal, que ele tinha muito poder e várias pessoas trabalhavam ali em prol desse senhor feudal. Então o modo de produção feudal é o característico da Idade Média. Então o período é o mesmo, mas o foco que se está se olhando são outras coisas, né? É o modo de produção. Mas a base de divisão está sendo a mesma, tanto que os termos são até intercambiáveis, né? Feudalismo e Idade Média, feudalismo. Exatamente. E depois da Idade Medieval ou feudalista, o que vem a seguir? Daí, segundo a divisão temporal, vem a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela inicia-se, segundo o conceito mais usual, mais estabelecido,
inicia-se em 1453, com o fim do Império Bizantino, e ele vai até 1789, quando acontece a Revolução Francesa. Então, durante esse período, é o período que foi classificado pelos historiadores do século XIX, e até hoje ainda se usa essa divisão, que é chamado de Idade Moderna. Voltando a falar da explicação materialista, eles classificam esse período como um modo de produção capitalista. Esse modo de produção é o modo de produção que se estabeleceu a partir dessa época, e ele vai até os nossos dias. E os historiadores dessa linha de pensamento, fazendo já uma projeção para o futuro, eles imaginam que esse modo está se esgotando e que vai se acabar, mas nós ainda estamos vivendo durante esse modo de produção capitalista. Daí é que nós temos uma pequena diferença nessas divisões, né? Enquanto o materialismo histórico ele coloca tudo isso no mesmo pacote, a historiografia clássica positivista ainda coloca uma última idade, uma última divisão temporal. Após a Revolução Francesa, até os nossos dias, é chamado de história contemporânea. São os acontecimentos que nós estamos vivendo. Os historiadores do século XIX nomearam dessa forma, de história contemporânea, e até hoje essa divisão ainda se costuma usar essa divisão. Então, de 1789 para cá, a história é chamada de história contemporânea. É a história que está acontecendo agora, né? Talvez, em algum momento, já seja possível estabelecer um novo termo de 1789, até um marco temporal aí, porque nós, com certeza, já vivemos épocas bastante diferentes do que aconteceu em 1789. Durante esse período para cá, nós podemos dizer que foi um período que ocorreram muitas revoluções. A Revolução Francesa, que é o marco inicial, foi muito importante, mudou o antigo regime de monarquias na Europa. Também, durante o período da história contemporânea, nós tivemos a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Tivemos a Revolução Americana, onde se estabeleceu um governo presidencialista democrático nos Estados Unidos, uma república, algo que não acontecia desde a época de Roma. E é o período que nós estamos vivendo atualmente, após 2 guerras mundiais, os Estados Unidos se estabelecendo como potência mundial, e agora nós também vivemos uma época já de esvaziamento do poderio dos Estados Unidos. Um aspecto importante do período anterior, que é a Idade Moderna, que eu acabei esquecendo de comentar, foi o estabelecimento, o surgimento das nações, do jeito como nós conhecemos hoje, A formação dos Estados nacionais é uma característica da Idade Moderna, a divisão política dos países, a configuração que nós vemos atualmente no mundo. Professor Graça, eu percebi que a história ela deixou de fora muita coisa que aconteceu em outras culturas, tanto aqui nas Américas, quanto na África, quanto no Extremo Oriente. Os povos que viveram na Oceania ainda vivem, mas que tinham história também, mesmo sem estar sendo registrada. Como que hoje, atualmente, os historiadores incorporam essa outra história que também aconteceu nos padrões da história que já foi estabelecida, ensinada nas universidades e escolas? Bem, nos nossos dias, todos os países têm uma história local. E existem historiadores locais que estão contando as histórias desses países. Como, por exemplo, aqui no Brasil tem historiadores que contam a nossa história. O que é preciso fazer é que mais historiadores consigam propor uma nova forma de se dividir o tempo que seja mais inclusiva e possam abarcar outros povos e outras nações.
para que possamos de forma sistemática acrescentar o que aconteceu na China durante esses períodos que nós comentamos, para incluir os povos pré-colombianos que habitavam aqui a América, também sejam incluídos nessa pesquisa histórica, nessa divisão do tempo. Talvez, se alguém ou se os renomados historiadores do mundo proporem uma nova forma de dividir o tempo que seja mais abrangente, que seja mais global ou mundial, isso seria o desejável. O problema é que essas proposições precisam cair no gosto popular dos historiadores, para que isso possa entrar no senso comum e os historiadores comecem a usar essas novas datações de forma quase instintiva, como nós usamos essa datação aí que foi proposta, né? Me permita uma pergunta então. Se for proposto um modelo novo de divisão da história, isso tem que ser adotado então universalmente, para que isso venha a valer para todo mundo. Exato, porque é importante que isso caia no senso comum, né? De pouco adianta um historiador ele ter uma excelente ideia e propor uma nova divisão do tempo se ninguém vai adotar. Então isso precisa que caia no gosto popular dos historiadores. Daí isso começa a ser usado, e se os historiadores, os professores de história começam a se familiarizar, isso começa a entrar nas salas de aula, essa nova divisão do tempo, e daí nós conseguiríamos sair dessa divisão mais voltada para o que é a Europa, para os acontecimentos da Europa. Para daí a gente poder ter de fato uma história universal. Exatamente, isso seria o ideal, seria o desejável. Mas enquanto isso não existe, daí nós vamos trabalhando com o que os historiadores do século XIX proporam, e temos que reconhecer que essa divisão do tempo ela nos permite analisar os períodos históricos, e nós não precisamos também ser tão melindrosos com relação à divisão do tempo ou com a semântica das palavras, porque os estudos históricos estão avançando independentemente de quais são as palavras que se usam para dividir os tempos. E atualmente tem algum movimento acontecendo? Alguma proposição de como deve ser feita a nova história? Ou é só um desejo, mas ninguém está com algum modelo novo? O que eu vejo muito são pessoas criticando esse modelo, mas sem propor algo. Professor Graça, e nós aqui no canal Histórica, como é que nós vamos datar os acontecimentos históricos que a gente vai abordar? A nossa intenção é abordar por povos, acontecimentos relacionados com povos, civilizações, vindo desde o passado até os nossos dias. E usaremos essa divisão do tempo clássica, a divisão proposta pelo positivismo, apenas para referenciar. Por exemplo, falaremos sobre a Suméria, então explicaremos que a Suméria faz parte da Idade Antiga. E quando falarmos sobre acontecimentos da Europa, nós falaremos se aquilo foi na época medieval ou se foi na Idade Moderna. Então usaremos isso como referência apenas de ensino ou de temporalidade, para que saibamos em que época, sobre que época nós estamos falando. E professor Graça, por que é importante esse assunto para quem estiver acompanhando aqui o nosso canal? Que esteja ouvindo esse programa ou que venha se inscrever e continue acompanhando nossos conteúdos? O nosso intuito é transmitir conhecimento, transmitir informação, cultura, curiosidades sobre acontecimentos do passado. E nós vivemos numa época de pouca tolerância, principalmente na internet. E
É possível que algumas pessoas tenham dificuldade com algumas palavras, não concordem com a semântica usada em algumas palavras, mas o nosso intuito é simplesmente explicar períodos do passado. Então essa divisão do tempo será usada como uma ferramenta para a gente iniciar os próximos vídeos, como por exemplo a Suméria, que nós falaremos num vídeo futuro, que ela está enquadrada dentro do início da história com o surgimento da escrita, e ela também se enquadra dentro da visão do materialismo histórico, com o modo de produção asiático era um modo de produção da Suméria. Então precisamos ter esse início, essa bagagem de informação na ferramenta temporal para a gente entrar nos vídeos futuros. Muito bem, concordo. Gostei das informações, acho que foi um bate-papo bem válido e, como demonstrado, ele explica uma ferramenta importante para os nossos futuros conteúdos. Nós agradecemos muito a sua companhia, você que está acompanhando aqui o nosso canal, e solicitamos que nos indique para os seus e que deixe também as suas ponderações comentando abaixo. Saudações! Inscreve-te no Histórica!